aqui na De Capo, né, com o Paulo. Ele é o responsável por todas essas comidas maravilhosas, essa cantina italiana. Em Gramado, nós temos assim realmente muitas opções de gastronomia, hotelaria, mas assim, neste canal a gente sempre vai para aquele que tem um diferencial. E aqui é onde a gente tem um diferencial, né, Paulo? Eu gostaria que você relatasse aqui pra gente, falasse assim, um pouco de como que foi essa transformação, né? Essa coisa que, nossa, 2020, quando eu vim pra cá, não existia essa loucura que acabou acontecendo, e de repente, em final de fevereiro, março, né? Em março, foi aquele boom da pandemia. O que é uma cidade turística, do jeito que Gramado é, né? Você que tem uma empresa que é a parte de gastronomia, que você mexe com o público, como que foi essa mudança de comportamento, esses valores? Eu queria que você relatasse aqui pra gente entender um pouquinho o que é um empreendedor inabalável. Bom, o início, né, da 2020, onde tivemos a pandemia, onde veio a primeira fase dela, foi um impacto para todos nós no nosso município, para todos os negócios, porque é uma região turística, nós vivemos fortemente recebendo visitas, né, turistas e tal. Então, claro, isso esvaziou a cidade, a hotelaria parou, a gastronomia sentiu o impacto. Como é que ficou isso? Ficou uma neblina nos olhos de todos, porque a gente não sabia até onde ia. Uns falavam que eram 3 meses, 4 meses, outros, os mais realistas, digamos, apostavam um pouco mais, mas ninguém esperava que ia se estender por 2 anos, que vai fechar agora em março já. Em março, 2 anos, 2 né? anos de, assim, convivendo com esse problema, né? Então, mas foi convivido com isso de forma respeitosa, né, cuidando para que as coisas não proliferassem mais, tivesse mais agravamento. E tivemos que segurar os negócios, claro, de forma inteligente, cada um fez a sua parte, né? Não foi fácil para ninguém, todos tiveram que se replanejar, o corte de custo foi violento, todos os níveis sociais sentiram, então, mas passamos por isso, posso dizer que já passamos, o pior passou, então agora nós estamos enfrentando ela ainda, mas pelo menos estamos com o ambiente aberto, tem turista na cidade, estamos atendendo. Respeitando essa parte de distanciamento. Sim, todos os IPIs certinho, a clientela usando máscara dentro dos ambientes, sabe, todo atendimento também usando máscara e muito álcool gel, muita higienização de mãos. Então isso, claro, vai permanecer, a gente não vai abrir mão disso. E isso tudo, o que acontece assim, mudanças comportamentais, valores, as pessoas, os clientes hoje ficaram mais seletivos, né? Você sentiu isso, Paulo? Sim, teve um filtro, nós tivemos o filtro, digamos, número 1, assim, o turismo interno voltou-se, o turismo brasileiro, o cidadã brasileiro voltaram-se para viajar dentro do Brasil, eles focaram a viagem interna, né, porque a viagem internacional tem todos esses problemas. Sim. Que ainda existe hoje, então o nosso turismo interno melhorou, e isso melhorando, muitas pessoas que viajariam para o exterior, né, ou sempre foram ao exterior, acabaram mudando de ideia. E vendo Gramado. Então nós tivemos turistas aqui em Gramado que não haviam ainda conhecido a cidade, né? não tinham tido interesse em visitar, tiveram pela primeira vez. Isso foi uma mudança e um filtro. E também, claro, a seletividade aconteceu nos próprios hotéis e restaurantes, onde tiveram também que fazer uma redução, digamos, de fluxo, né? Melhorando a qualidade de serviço, melhorando toda a assistência que o cliente precisa. E essa mudança também de comportamento, valores, enfim, ela trouxe mais benefício de uma certa forma. O que você trouxe assim, de novidade, de evolução, de mudança dentro da De Capo? Nós melhoramos a parte de atendimento, menos corrido, digamos, né? Optamos pelo menos mais, quer dizer, menos mesas, menos lugares no restaurante, com uma equipe reduzida, focando melhor o que a gente já focava
né? Dando o melhor naquilo que a gente já dava. E também administrando melhor o nosso tempo como administrador na empresa, vivendo com menos, trabalhando menos e vivendo melhor. E vendo melhor. Olha isso, né, gente? Olha que eu estou falando aqui, nosso canal, a gente trabalha com isso, com a empresa, o empreendedor, porque todo empreendedor, toda empresa, ela tem que ter ação, ele tem que ser visionário, o empresário ele precisa disso, mas não necessariamente só ver algo automático e números e números e números. A gente também tem que ver o lado do ser humano, né? E essa pandemia trouxe um pouco disso para dentro das empresas. Hoje os empresários conseguem entender que as pessoas tem aquele sentimento, aquelas emoções, ela precisa de uma certa forma fazer algo, não só aquele trabalho maçante, né, Paulo, mas assim, a qualidade sim de vida, porque o empresário ele precisa ter para ele a qualidade de vida e também passar isso para o funcionário. Ter o prestígio pelo lugar que trabalha, pelo que faz, comprometimento e, claro, existe até uma frase do Napoleão Hill que diz que você, no mundo dos negócios, é pago com duas moedas. Primeiro, a experiência. É pago com a experiência, com o teu aprendizado. Sim, você aprende, né? E depois, automaticamente, vem dinheiro. Então, eu trabalho muito essa tese dentro da minha empresa, me colocando eu como exemplo. Eu não sei tudo, não aprendi tudo, estou sempre aprendendo. E a gente precisa então ter paciência e ouvir, às vezes, os menos entendidos, porque dali também a gente aprende. Sim, é isso aí. E tempo, né, gente? A gente está falando aqui de tempo, né? Quanto tempo tem o presidente dos Estados Unidos? Quanto tempo tem a Kelly? Quanto tempo tem o Paulo? Todos nós temos 24 horas. E essa 24 horas, eu fiz até uma live um tempo atrás aí falando sobre qual é a maior moeda do mundo. E muita gente respondeu euro, dólar, enfim, várias, né? Tinha até moeda que eu nunca tinha visto falar, enfim, mas todos responderam dessa forma. E na verdade, qual é a maior moeda que nós temos? Qual é o maior dinheiro nosso? É o nosso tempo. E se a gente souber trabalhar com o nosso tempo, né? Isso rende, tem qualidade e tudo mais, né, Paulo? Com certeza. A administração do tempo nos traz conforto, nos traz tranquilidade, tira a ansiedade, faz com que a gente consiga oxigenar melhor, pensar melhor e viver num ângulo geral, ter uma qualidade de vida boa, porque você vai conseguir sentar as tuas ideias, os teus projetos, comunicação, selecionar com quem conviver, com quem trabalhar, com quem gastar, com quem... Né? O tempo, administrando o tempo é importante. Essa pandemia nos trouxe essa visão. Tu colocaste agora aí muitas pessoas que tinham planos, né, há décadas e infelizmente não passaram por ela. São coisas que a gente tem que ter como aprendizado. Né? Nós somos refém do tempo. Sim. Né? Nós temos que trabalhar esse quesito para a gente conseguir ir na direção certa da bússola. Isso. E essa direção certa, né? Muitas pessoas nesse período ficou sem emprego, ou então mesmo aquele que não é empresário, que ele é um prestador de serviço, ele ficou sem emprego, ele ficou sem foco, vamos dizer assim, o chão, né, aquela coisa mais que sustenta, ficou um pouco insustentável. Então isso tudo leva a pessoa a refletir um pouco mais. E hoje o consumidor, né, até mesmo as pessoas, a gente está falando sobre empreendedorismo, mas a gente também fala sobre o consumidor, porque nós precisamos do consumidor para poder ter essa troca, né, do empresário, o empreendedor e o consumidor. E ele está mais seletivo. Ou antes você gastava o dinheiro mais rápido, né? Custa 100, 200, tudo bem. Hoje você fala, não, peraí, 100, o que eu posso fazer com 100? Né? E onde eu vou colocar os meus 100 reais, ou 200 reais, enfim, o meu 1.000 reais, ou 10.000 reais,
você pensa um pouco mais hoje, né, para onde você vai colocar o seu valor em espécie. Antes da pandemia, estava tão automático, o negócio estava tão louco, né? Que é como se fosse aquele ratinho correndo atrás lá daquela rodinha, e você não via o que estava acontecendo. Passava 1 ano, 2 anos, você fechava o olho, abria o olho, você já estava no outro ano. E agora, com essa pandemia, com essa parada, fez as pessoas refletirem um pouco mais nos valores, no comportamento, na parte principalmente parte financeira. Isso também traz para os empreendedores, não é, Paulo? Certeza, teve sim essas mudanças em todas as camadas da sociedade. Pela equipe, né, a gente percebe que deu uma mudada, sim, a maneira de ver o mundo, a maneira de se comportar dentro daquilo que se compromete. E em relação ao consumidor também, eu percebo que as pessoas estão saindo mais, ficaram muito tempo dentro de casa, ficaram, né, vários meses, então, sim, sem ter um restaurante para ir, sem ter um bar para ir, sem poder estar com a mãe, com a avó. Então agora eu estou percebendo que está vindo mais está dando mais essa atenção para o que não tinha. Os valores, né? Nas mesas com um número maior de pessoas, normalmente tem acompanhando ali o pai, a mãe, o vô, a avó, está mais familiar a coisa, sabe? As pessoas estão dando essa atenção, sim. Sim, e também, por exemplo, degustar melhor da comida, né? Ter mais tempo para você poder estar no ambiente. E hoje a mudança de comportamento foi tão rápida que se você vê um lugar muito aglomerado, muito cheio de gente, você nem entra, porque já te mostra assim, aquele lugar pode me dar um risco. E hoje, se você entra num lugar que você está vendo que está super bem organizado, tem um afastamento, tem um tempo para você poder ficar no ambiente, né? Porque, por exemplo, vários lugares que a gente conhece, mesmo em São Paulo, existe, que vem muito da ideia americana, de você comer rápido e ir embora rápido. Porque tem outros para chegarem, outros para poder ocupar aquele lugar. E isso a gente vivia muito em 2020, né? Até 2020 a gente viu muito isso. Então assim, vamos lá, vamos fechar conta porque tem mais uma fila de espera lá fora que precisa entrar e não tem mesa. Fora aqueles restaurantes que colocavam a mesa grudada um no outro, que você tinha que pedir licença para você poder entrar na mesa para você comer. E isso mudou, né, Paulo? Isso mudou hoje. Hoje o consumidor, ele não quer mais isso. Ele quer ter tempo para ele poder comer, conversar, degustar, né, o prato que ele escolheu. Sim, com certeza. Em relação ao ambiente cheio, ele pode estar com movimento, mas dentro da organização, adequado ao atual problema e, claro, respeitando o distanciamento. A gente tinha aqui, por exemplo, 21 mesas, nós estamos hoje com 16 mesas, então eu tenho 5 mesas menos, que se resume em 30 lugares praticamente. Então nós abrimos mão disso para dar distanciamento nas mesas, para que os clientes... Isso a gente não vai tirar, vai permanecer. No ambiente apertado, hoje a gente entendeu que é desconfortável e não vale a pena, então a gente fez essa redução para permanecer assim, entendeu? E nessa caminhada, nessa andada que tivemos aí, abalou muitos negócios, né? Digamos, o estado inteiro, o país inteiro teve fechamentos de restaurante e tal, né? Mas isso agora vai retomar e quem gosta de fazer o que fazia vai com certeza vir com mais força. E, por exemplo, no questão de financeiro, né? Por exemplo, mercado, restaurante, enfim, a gastronomia, tudo aumentou muito, essa parte de carne, né? Enfim, como é que você soube lidar com isso daí para você não tirar a qualidade do prato, mas poder colocar um preço justo para o cliente? A qualidade acima de tudo. Nós temos que trabalhar esse queijo assim, focado nela. Padrão é padrão, o produto, a farinha sempre, aquela farinha grão duro, a maneira de preparar a massa, a procedência dos cortes, né? A gente pode abrir mão. Com o aumento, a gente teve que trabalhar o case, a gente teve que acompanhar um pouco essa inflação, inflacionando um pouco um prato ou outro, né? Por exemplo, pratos que compõem filé mignon
a gente teve que trabalhar um aumento, agora já baixou um pouco, então nós já reduzimos o cardápio de novo, onde tem filé mignon, os 20, porque dobrou o preço do filé, então nós tivemos que colocar em torno de 20% em cima de cada prato, 25%, agora já voltou o preço normal. Que bom, Já né? voltou Que bom, o preço isso normal, muito bom. né? Isso a gente acompanha, aumentou, a gente tem que acompanhar porque a gente também tem nossos custos e tem que dar o melhor para o cliente, não adianta mexer em produto, tem que manter o produto que a gente sempre teve. Então agora que deu uma reduzida nos preços dos cortes, já enxuga muito o cardápio novamente. Ah, que bom, né? E é isso, gente, é essa, vamos dizer assim, maestria, né, que nós temos que ter para poder fazer algo com excelência, né, com muita qualidade. Hoje eu percebo que o atendimento é algo de prioridade, né, Paulo, hoje dentro do comércio, né? O atendimento vale muito, né? Atendimento é fundamental. A forma de receber, né, mudou um pouco uma vez, até então, antes da pandemia, para ver o sorriso, agora a máscara esconde, mas é um bom gesto, né, um olhar, né, olhar o cliente nos olhos, dar o bom dia, né, receber ele com boas-vindas. Então, essa energia tem que ser passada da mesma forma. Isso. E é isso aí, pessoal. Me resume em umas palavras, como é que é ser um empreendedor inabalável hoje? Olha, Kelly, nessa trajetória toda de pandemia, claro, às vezes eu cheguei a pensar assim, será que não vai dar para continuar? Porque a empresa já vai para 14 anos, sim, a cantina de Capo, e aí então, mas chegou um ponto que realmente eu não tinha mais de onde tirar recursos, né? Porque o que tinha sido colocado e tal, mas o que segura dentro do que a empresa é hoje é esse carinho, esse amor pelo negócio e se sentir bem com aquilo que faz, gostar daquilo que faz, né? Tá ali para dar o melhor todos os dias, fazer com que aquilo seja transmitido para o cliente. É isso aí, gente. Então, resumindo, faça realmente, verdadeiramente o que faz sentido para você e ame o que você faz. Assim você vai ser um empreendedor inabalável. Muito obrigada por vocês estarem assistindo ao nosso canal aqui, né? Estamos direto de Gramado com Andy Capo, com Paulo. Muito obrigada mesmo.